Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você participou o finalzinho lá. Tivemos um recorde, 11 mil simultâneos assistindo a entrevista com o nosso querido BAP, né, o vice de Relações Externas do Flamengo, ele que mandou o Prato, o Lucas Prato, tomar naquele lugar, literalmente. Gente, eu tô com a Raíssa Simplício, porque a gente vai falar de mercado da bola, mercado de treinadores, de jogadores. Vamos estar falando sobre várias coisas aqui, inclusive a tutela que a Rede Globo tentou conseguir, né, antecipada com relação à transmissão, para não permitir que o Flamengo transmita. A gente vai estar falando sobre vários assuntos importantes. A compra, em definitivo, de Pablo Mari. Então, o tema agora é Flamengo, mercado da bola, e ninguém melhor do que Raíssa Simplício para estar com a gente aqui conversando. Ela que bate um bolão nas informações do Mengão. Bem-vinda, Raíssa. Já está aqui embaixo, ó. Siga o Instagram e Twitter da Raíssa Simplício. Está ali já. Show de bola. Fala, Papa. Fala, nação rubro-negra. Tudo bem? Boa tarde, boa noite aí para vocês, para quem estiver chegando, acompanhando a gente aí. Tem muita coisa bacana para a gente falar. E já começando, né, Papa? Já para a galera ficar ligada, tem o assunto Jorge Jesus, que voltou com força em Portugal, né? Os portugueses amam o Jorge Jesus, então qualquer coisinha é sempre o nome do Jorge Jesus especulado por lá, e a gente vai falar sobre isso, né, Papa? E aí, então a TVI 24 portuguesa especulando que com a campanha fraca do Benfica, o clube português está querendo tirar Jorge Jesus do Flamengo. O Flamengo que pode perder duas peças, né, treinador e jogador, para o futebol português. O João Lucas também, segundo informações inicialmente trazidas pelo Fox Sports, interessa ao Sporting, Sporting de Portugal. Eles não gostam de serem chamados de Sporting Lisboa. Sabia disso? É Sporting de Portugal. Eu estava lá, inclusive, recentemente. Então, Raíssa, explica para a gente um pouquinho disso, tá? Dessa situação aí do Jorge Jesus. Como é que seria, se realmente você acha que tem chance dele sair agora? Eu acho que não. Pois é, Papa. Então eu vou contextualizar a galera aí, né, para falar sobre isso. O Jorge Jesus é sempre especulado lá, principalmente no Benfica e no Porto, que é o clube que ele ainda não trabalhou, né, lá em Portugal, e que ele tem como parte dos planos dele trabalhar um dia no Porto para formar a trinca dos três grandes clubes lá de Portugal, né? Benfica, Sporting de Portugal, que ele já trabalhou, e o sonho de um dia trabalhar no Porto, né? Nessa temporada, Porto e Benfica ficaram ali, estão ainda, digamos assim, brigando pelo título do português. O Benfica deu mole, estava na liderança, tropeçou, perdeu assim uma oportunidade absurda, né? E agora o Porto ultrapassou o Benfica, está liderando lá. E o Bruno Lage, que é o treinador do Benfica, está um pouco desgastado por lá, né? Está desgastado, a situação está um pouco desgastada por lá. E rola esse papo aí que o Benfica estaria disposto a tirar o Jorge Jesus do Flamengo, a pagar a multa do Jorge Jesus. Eu tenho informações de que neste novo contrato do Jorge Jesus, Papa, a multa dele, né, para os clubes que quiserem tirar ele do Flamengo, né, os clubes da Europa, é 3 milhões de euros até dezembro, né? Então, até dezembro é 3 milhões de euros a partir de janeiro. Aí ela para determinados centros, né, que a gente já tinha conversado sobre isso, ela passa a ser 500 mil euros para determinados centros, e Portugal seria um desses centros, né? Aquela situação lá que os clubes têm determinados clubes que o Jorge Jesus... que não tinha cláusula nenhuma, não é porque não são cláusulas, na verdade tem multa para determinada situação e não tem para outra, né? Exatamente, é a questão da multa, né? Para determinada situação é maior, como a gente está trazendo aqui, até dezembro, a multa do Jorge Jesus é 3 milhões de euros. E a partir de janeiro, para determinados mercados, passa a ser 500 mil euros. Ou seja, não é que o Jorge Jesus vá sair de graça do Flamengo. Não é isso. É que existe um valor, mas é um valor muito menor, né? Se você está falando de 3 milhões de euros para 500 mil euros, aí já é um valor, né, muito menor. Hoje, o Benfica chegaria no Flamengo e pagaria 3 milhões de euros só para tirar o Jorge Jesus do Flamengo? Não sei. O Benfica é um time muito grande, é um time que, né, pode ser que consiga fazer isso. Mas a gente está num cenário também da economia mundial, de crise, de todo mundo, né, também, revendo... Raíssa, que o Jorge Jesus
ia querer pegar um time que não vai disputar a Champions, por exemplo, que não vai ter chance de ganhar uma Champions League, que é o sonho dele voltar ao Mundial? Claro, o Jorge Jesus, Papa, acabou de renovar com o Flamengo, né? Acabou de renovar com o Flamengo sabendo, porque ele conhece muito bem Portugal, tem amigos em Portugal, então ele tem todas as informações disponíveis a respeito de Portugal. Então ele acabou de renovar com o Flamengo sabendo que no Benfica ou até mesmo no Porto os treinadores estão balançando, né? E que eles poderiam sair ao final da temporada. Então ele ia renovar com o Flamengo para ficar 2, 3 meses. Né, se queimar, porque eu acho que se ele saísse agora, a torcida ia ficar chateada, né? Pela situação. Então, sair de uma forma em que a torcida ficaria chateada, uma torcida que o ama, né? Uma torcida que o quer e que ele valoriza muito. Nas entrevistas, ele sempre fala sobre o carinho que a torcida do Flamengo tem com ele. Então, ele sairia agora, sim? Eu acho que não, assim, é uma opinião minha, não é a informação, né? A informação é a multa dele é 3 milhões de euros, né, até dezembro, essa é a informação, e de que lá em Portugal especula-se esse interesse e essa vontade do Benfica de contar com ele. Agora, opinião, né, a minha, eu acho que não sairia agora, talvez em janeiro, aí janeiro já é outra situação, tem uma janela, né? enfim. Os campeonatos vão até janeiro, fevereiro, depois... e ele deixou claro, né, Raíssa? Deixou claro que a prioridade dele nesse momento não era financeira, era desportiva. Ele falou isso na coletiva, de a reapresentação dele. Vamos falar aqui já do próximo tema, do Pablo Mari. Enquanto a gente fala sobre Pablo Mari, eu vou mostrando para a galera o novo tênis aí, ó, que tem nas lojas oficiais do Flamengo, os novos mantos, os patches. Você pode adquirir tudo com 5% de desconto nas lojas online, ou você pode acessar o link que eu vou colocar para você aí no comentário fixado, que é justamente do delivery da Espaço Rubro Negro aqui no Rio de Janeiro, tá? Tem entrega, tem drive-thru, você escolhe o que é melhor para você nesse momento de pandemia, né? E você pode também escolher online com 5% de desconto utilizando o cupom PAPA na loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Cara, vamos falar sobre essa situação. Jorge Jesus, então, eu acho que a prioridade dele nesse momento é outra. Já que a gente está falando do mercado, antes de eu falar do Flávio Gomes, o que ele fez com o Marcos Braz, que foi literalmente jantado, eu gostaria de falar que o Flamengo conseguiu 4 milhões de reais de incentivo para o basquete, muito importante, muito feliz. Estou até pensando em trazer o Olivinho aqui numa live para a gente falar sobre essas situações. Também falar rapidamente que o CT do Flamengo foi o único aprovado pela Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Isso prova o trabalho do Flamengo, muito bem feito, o protocolo sendo seguido, tudo direitinho. A gente fica muito feliz, né, até porque eu e Raíssa, a gente está sempre por lá trabalhando, então é bom saber que a qualidade que tem, né, o CT Ninho do Urubu. A outra situação, então, já que a gente estava falando do mercado, que o Arsenal, né, confirmou a compra do Pablo Mari. Uma coisa que a gente já tinha falado lá atrás, né? Que a gente sempre trouxe a informação e depois confirmamos com o Braz, né? Isso aí, a gente sempre trouxe que era compra, né? Só que tinha sido apenas uma forma de driblar o fair play financeiro naquele momento, né? Mas a gente sempre falou, olha, o Mari tá indo para não voltar. E muita gente... O pessoal achando que era um negócio ruim, brigando, que o Flamengo mandou mal. Então, olha só, especula-se que deve ser algo em torno de 16 milhões de euros. Também não, tá, gente? Porque o valor vai ser na casa dos 13 milhões de euros, porque esses outros 3 milhões eram com metas. O jogador está contundido, teve quarentena, e não conseguiu cumprir essas metas. Então, nenhuma meta deve ser cumprida com relação ao Pablo Mari. Então, o valor deve ser o mínimo 13 milhões de euros. Estamos falando de 75 milhões de reais e não 93, o que já é um valor incrível, né, Raíssa? Não, já é um valor incrível, né? E lá atrás a gente falou, o Mari só sai numa situação casada, que aí foi quando chegou o Léo Pereira, que o Flamengo usou parte do dinheiro, ainda é bom a gente frisar isso, que o Flamengo vai usar parte do dinheiro do Mari para pagar o Léo Pereira e ainda vai sobrar, né? Ainda vai sobrar, né? Não vai chegar naqueles 16 milhões, né? Vai chegar até o que pode chegar aí, pelo que até você trouxe aí, o que eu apurei também, até os 13 milhões de euros, também é algo que a gente já vinha falando, né, antes. Mas é uma situação aí que bom para o Flamengo, né? Agora você vê, ele acabou contundido,
e o negócio não vai melar nada disso, porque já tinha sido sacramentado. Tudo acordado, exatamente. Lá atrás. Você até chegou a comentar aí, né, dessa situação. Realmente, Mineirinho, 22 anos. Realmente há esse interesse, né? Ainda não foi formalizado, ou seja, ainda não bateu uma proposta na mesa do Flamengo. Realmente há essa expectativa de que chegue uma proposta, e chegando essa proposta, o Flamengo vai avaliar, né? Como o Braz falou essa semana, nenhum jogador é inegociável, né? Se chegar uma proposta muito boa, como foi a proposta que eles consideraram do Mari, do próprio Léo Duarte, quando o Léo Duarte saiu, foi uma proposta muito boa, né? Então, pode ser que ele seja de fato negociado aí. Vamos aguardar essa proposta bater na mesa do Flamengo. Eu acho que lateral direito é uma situação complicada do Flamengo negociar. Eu, de verdade, acho que é uma posição que o Flamengo está muito carente, e isso pode ser um pouco perigoso, né? O Flamengo negociar um lateral direito, só tem o Rafinha. Então, deixa eu passar para vocês aqui essa informação aqui saiu no esporte, foi no Urubu Interativo, né? Com o Fundo Esporte Interativo. O Urubu Interativo é do Wesley Ramon. O site é muito legal, o Urubu Interativo, que o Flamengo vai... o Facebook vai mostrar novamente aí o 5, né? O jogo do 5, né? O Flamengo 5, Grêmio 0 da Libertadores. Então, convidar vocês a conhecerem, né? Acessar o site urubuinterativo.com. Então, o chocolate vai ser reprisado, tá? Nas quintas-feiras eles estão transmitindo sempre às 8 horas reprises, e sábado também às 16, tá? Então, no dia 25 de junho, o torcedor do Flamengo vai poder acompanhar às 8 da noite a goleada no Facebook. Eu vou falar para vocês que eu fico mais emocionado com o do João Guilherme. Do João Guilherme, sempre que eu ligo na Fox, dependendo do horário ali de tarde, eu tá passando Flamengo e Emelec, ou tá passando Flamengo e Grêmio. Ou, de novo, a final da Libertadores em Lima. Então, já acho super comum essas reprises e sempre assisto. Então, normal. Raíssa, te falar aqui sobre essa situação do Flávio Gomes, porque ele falou, aí eu vou deixar você dar o seu comentário, ele já foi devidamente jantado pelo Benja, pelo Pascoal, pelo próprio Sormani, todos eles falando que ele não estava sendo, ele tinha que ser justo, né? Que também tem hora que tem que criticar e tem hora que tem que elogiar. Ele falou que o Braz não ganhou uma hegemonia em 2009 e que agora só ganhou porque tinha dinheiro, porque deu sorte. O Jorge Jesus deixou claro, né, que o trabalho do Marcos Braz, falou que não tem nenhum dirigente bom no Brasil, que o Marcos Braz não é bom, e aí ele foi jantado pelo Benja. E aí ele cita o Marcos Braz em 2009, que só ganhou o Brasileirão e tal, que não teve hegemonia, que o Corinthians e outros times outros times em outros momentos, sem dinheiro, ganhou muito mais do que o Flamengo. E aí a gente teve essa situação, Raíssa. Você, como uma conhecedora do futebol, como é que foi o trabalho do Marcos Braz, Raíssa? Fala pra gente. Não, eu fico até pensando como alguém pode, né, falar tantos absurdos assim, ter um espaço tão grande para falar tantos absurdos. Eu acho que nós, como imprensa, né, temos que tomar cuidado, temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Acho que a gente tem muito tempo para falar, a gente pode entrar ao vivo quanto tempo for, onde for, que horas for, então a gente acaba falando muita besteira, e eu acho que é isso que está acontecendo, né? Para encher linguiça ou para polemizar, né? Aquela questão do engajamento. Enfim, o Marcos Braz, né? Ele só ganhou Brasileiro, 3 Cariocas, Copa do Brasil, isso sem dinheiro. Ele só montou um time com Adriano Imperador, né? Com Petkovic, um goleiro Bruno, que na época, né, todo mundo especulava vai sair do Flamengo, tá no melhor nível. Ronaldo Angelim, Léo Moura, que foi durante, sei lá, 10 anos o melhor lateral direito do futebol brasileiro, poderia ter saído do Brasil, poderia ter ido para tantos lugares, né? Tava ali no Flamengo, jogando no Flamengo. Álvaro, que ele trouxe do Internacional na época. Um time, Zé Roberto, ele administrou um time Zé Roberto, aquela década estava jogando muito. Era um time problemático. Emerson Sheik, vai lembrar também na época ali, Emerson Sheik. Tantos problemas, teve a questão da lâmpada do Adriano, né, que queimou o pé, teve a briga com a esposa, né, teve, enfim,
muitas polêmicas, né? Uma situação muito complicada. E também teve antes a saída do Cuca, que também foi uma situação complicada, troca de treinador ali. Tudo isso, situações muito complicadas, e o Marcos Braz conseguiu resolver ali. Lembrando, o Flamengo não tinha dinheiro, né? O Flamengo estava quebrado ali, não tinha dinheiro, a situação financeira era ruim, né? E aí o Marcos Braz administrou tudo isso, e o Flamengo foi campeão brasileiro depois de 17 anos. Isso era tão fácil assim, porque o Flamengo ficou 17 anos sem ganhar, né? 17 anos sem conquistar um campeonato brasileiro. E aí eu desafio aí qualquer um, né, nas condições que o Flamengo estava naquele ano de 2009, a ser campeão, né, a ser campeão brasileiro de pontos corridos, a ganhar de times que estavam ali estruturados, que tinham a questão financeira organizada, que tinham bons jogadores, enfim. Então, falar que o Marcos Braz, né, é um cara ruim, você pega as contratações do Flamengo agora, contratações certeiras. Janela de janeiro, contratações certeiras. Janela do meio do ano, contratações certeiras, né? Ele teve a audácia de falar que o Mari começou a botar essa questão das contratações tipo como mérito do Jorge Jesus e não do Marcos Braz. Cara, o cara trouxe o Rafinha, trouxe o Felipe Luiz. Quem imaginava, né? Que o cara com o Felipe Luiz fosse... de desqualificar, ele tá com a intenção de desqualificar o Marcos Braz, e já não é o primeiro dia que ele faz isso. Já não é o primeiro dia que ele faz isso. Pois é, exatamente. E aí a gente fica pensando assim, pô, qual é o intuito, né? Vai lá então, faz. É amargo, ele é amargo. Como o Benja chamou ele de Zé Limonada, né? Zé Limonada. Esse cara, é o que eu falo, o Flávio Gomes, eu sinceramente acho que ele já não tem nem mais graça. Eu já não consigo nem bater com raiva nele e também achar que alguma coisa que ele fale vai me afetar. Eu só estou falando porque é um absurdo, que tem espaço ainda, né, para um cara falar isso. Mas eu estou percebendo que ele já está começando a incomodar todos ali em volta, porque falar mal do Flamengo tem limite, né? O Sormani às vezes fala, o Pascoal fala, mas falar o tempo todo mal do Flamengo, aí todo mundo acaba percebendo. A gente vai falar aqui agora, Raíssa, para a gente fechar as nossas pautas, uma das mais importantes de hoje, né? Essa questão Globo-Flamengo, que a emissora pediu uma tutela antecipada para que o Flamengo não transmita os jogos do Carioca. E aí, explicando para vocês aqui, né, olha só, a Globo, a matéria aqui do UOL, tá? O Globo entrou com pedido de liminar na justiça para impedir, eu até tenho aqui no caso, o processo, né, mas eu acho mais fácil a gente ler aqui um resumão. Pedido de liminar na justiça para impedir o Flamengo de transmitir ou autorizar a transmissão de jogos do Campeonato Carioca dos quais seja mandante. A ação faz parte da disputa entre o clube e a emissora sobre direitos do estadual. No processo, a Globo alega que a MP, que altera os direitos de TV, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi feita de forma irresponsável para beneficiar o clube carioca. Em articulação feita pelo Flamengo, o governo federal editou uma medida que dá ao mandante os direitos e tudo mais, vocês já sabem, né? E na ação, eles pedem que o Flamengo seja multado em 2 milhões caso transmita a partida marcada para a próxima quarta-feira. A Globo também alega ter contrato com outros clubes do estadual sobre as regras originais da Lei Pelé, portanto, diz que uma transmissão do Flamengo estaria ferindo os seus direitos. Aí, no caso, que o pedido da liminar foi feito na 10ª Vara Civil. A gente teve acesso, eu vi até setorista aí publicando e colocando marca d'água, como se aquilo fosse uma baita de uma exclusiva. Todo mundo teve acesso a isso, meu filho. Todo mundo recebeu esse mesmo documento no telefone. Não precisa você botar marca d'água em cima, não, que tá feio, tá? Bem, Raíssa, o que você acha? Você acha que o Flamengo deve comprar essa briga e deve publicar? Eu acho que o Flamengo já comprou essa briga, né, Papo? Eu acho que a decisão agora não existe mais decisão. Eu acho que o Flamengo vai transmitir e acabou. Só não vai transmitir se acontecer alguma coisa absurda. A justiça, né, já definiu alguma coisa em relação a isso, bater lá na porta e falar, fechar e dizer que não pode. Mas o Flamengo já comprou essa briga a partir do momento que liderou essa situação, que foi lá conversar com o presidente, que expôs, né, as suas opiniões, né, expôs as suas sugestões para a melhoria do futebol brasileiro, enfim. Então o Flamengo já comprou essa briga. Eu acho que o Flamengo deve, né, realmente transmitir, porque ele está amparado pela MP, e aí essa situação
a Globo tem a interpretação, a emissora tem a interpretação dela, o Flamengo tem a interpretação dele baseado na MP, que é válido, né, durante esse período provisório é válido, então acho que o Flamengo está amparado, e aí depois, né, vamos ver como é que fica essa briga na justiça, mas tem que dar o primeiro passo, porque eu tenho visto, né, muitos clubes estão muito empolgados com essa MP, empolgados com essa possibilidade também de virar lei, e se ficar todo mundo com medo, né, a coisa não anda, o monopólio não acaba, e a MP veio para beneficiar, não veio para beneficiar o Flamengo, veio para beneficiar o torcedor. Por quê? Se o Flamengo, imagina, o Flamengo vai para a final do Campeonato Carioca, né? Todo mundo quer assistir, né, a final do Campeonato Carioca, tá todo mundo em casa guardando aí, tentando guardar o máximo possível a quarentena. E aí o Flamengo não ia assistir nem o Flamengo ou o Vasco, se for Flamengo e Vasco ou o que for, né? Não ia assistir, porque não ia ser transmitido. E aí a única possibilidade do jogo, né, ser transmitido seria se o Flamengo, né, fechasse com a emissora que detém os direitos dos demais clubes. Isso é justo? Eu não acho isso justo, né? Porque se o clube não quer, né, fazer negócio com aquela emissora, ou ele não quer fazer negócio com aquela emissora, então ele fica sem ser transmitido. Isso é justo? Não é justo. O torcedor fica sem ver jogo? O torcedor fica sem ver jogo? Tem a situação... no estádio, com a pandemia, com a quarentena. Já não está indo no estádio. Já fica a situação também dos clubes que são fechados com a Turner, né? Tem clubes que estão aí a ponto de a parceria terminar, enfim, como é que fica no Campeonato Brasileiro? Né? Um tem direito, o outro tem direito, então o torcedor acaba não vendo jogo nenhum. Então, a MP visa, né, beneficiar único exclusivamente o torcedor. No momento, o Flamengo é o time que não tem contrato com a emissora. Para o Campeonato Brasileiro, a gente pode ter outras equipes, porque acabei de citar aí a situação com a Turner, né? Tem uma série de questões aí que o fato é que a MP veio com o intuito de beneficiar o torcedor e que a gente torce para que seja uma boa discussão e que se torne uma lei, claro, com ajustes necessários, mas que venha a se tornar lei depois que essa medida provisória terminar. Pois é, eu vou ler só mais alguns trechos aqui da ação da Rede Globo. Tão escancarado foi o desvio de finalidade legislativo que o benefício obtido pelo Flamengo com a alteração da regra foi vinculado à edição da medida provisória em todos os meios de mídia que noticiaram a mudança. O Supremo Tribunal Federal possui sólido entendimento no sentido de permitir o controle judicial de medidas provisórias editadas pelo chefe do Poder Executivo em situações de excesso de poder ou de manifesto abuso institucional que contrariam postulados constitucionais e acarretam prejuízo para as liberdades públicas. Aí, a parte que eu achei, assim, o maior esperneio da Rede Globo, né? Tipo, birra, mimadinha, tá? Só interessa, na verdade, aos seus próprios interesses comerciais, já uma mentira, porque interessa a todo torcedor do Brasil. O Flamengo age com intolerável arrogância. Chamaram o Flamengo de arrogante. É isso mesmo, torcedor. A Rede Globo chamou o Flamengo de arrogante. Os dirigentes, todos que estão no Flamengo, de arrogantes, tomando para si o papel de porta-voz de inúmeros agentes impactados, direta ou indiretamente, pela abrupta alteração legislativa, sem que estes tenham tido direito à voz ou sequer a se prepararem para uma abrupta mudança de uma regra que vige no país desde o início da transmissão comercial do Joia. Vocês mandam há muito tempo, mesmo, né, Globo? Vocês mandam desde a década de 70, né? É muito tempo de monopólio, é muito tempo dominando tudo. E o Flamengo respondeu, né? O Flamengo lamenta que a Rede Globo tenha tomado essa posição de eu judiciário contra um parceiro que tem o direito adquirido e reconhecido por lei, que é o direito de passar os jogos em que é mandante. O Flamengo não tem contrato com a Rede Globo. O que a Rede Globo tem são os direitos legais de transmissões de outros times do Carioca. Então, ela tem o direito legal de passar os jogos em que eles são mandantes. Isso não colide com o direito do Flamengo. O Flamengo tem o direito adquirido e está do lado da população. Olha aí a resposta do Flamengo, do Rodrigo Dunche, o nosso vice-presidente jurídico, que também participou no nosso canal ontem, aqui ao vivo.
Raíssa, alguma coisa a acrescentar? Concorda com o Dunche nessa situação, que o Flamengo está lutando pelo povo? Eu acho que o Flamengo está lutando pelo torcedor dele, né? A emissora, claro, está lutando pelos seus direitos, né? Então, cada um entende que pode agir de tal forma, né? Eu acho que também, além de tudo isso, é uma briga política que a emissora tem com o presidente, e a medida provisória foi assinada pelo presidente, então junta tudo isso e aí se transforma nessa guerra, entre aspas, nos bastidores aí, e provavelmente a gente vai ter essa situação indo parar na justiça, e aí vamos ver como é que cada um vai trabalhar, né, para conseguir ganhar isso, né? A minha opinião, eu já dei, eu acho que o Flamengo deve, né, transmitir os jogos, pois lutou para isso, foi, né, atrás disso, não à toa, né, tá trabalhando dia e noite, como disse mesmo o Dunche a respeito disso, e a gente vai ver como é que vai ficar essa situação, com certeza, nos tribunais. Então, a gente teve aí as mudanças, né, do campeonato carioca, inclusive, olha só, vamos lá, vamos pegar aqui, tentar pegar aqui para vocês. Tá aqui, vamos lá, entrei no site aqui, no Twitter da Ferge, tabela das partidas, vamos lá. O Botafogo e Cabo Friense, no domingo, dia 28 de junho, às 11 horas da manhã. Flamengo 3, Bangu 0 já teve, isso na quarta rodada. Portuguesa e Boa Vista também já teve, né? Aí no Arredonda, no domingo também, dia 28, às 19 horas, no Maracanã, isso tudo quarta rodada, 15 e 15 em Conselheiro Galvão. Essa é a tabela, né, da quarta rodada, as mudanças que a gente teve na tabela da quarta rodada. Eu vou passar para vocês aqui as datas que a gente tem já do jogo do Flamengo. Raíssa, você tem aí, o jogo do Flamengo foi para o dia... Para o dia 1º de julho. Isso aí, 1º de julho, Flamengo e Boa Vista. Eu não estou encontrando a tabela completa aqui, mas é isso. Dia 1º de julho, Flamengo e Boa Vista, não tem ainda horário marcado, né? Ainda não tem horário marcado. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui, peraí. Já vou achar aqui para você. Tem a tabela aí da quinta rodada? Já? Tenho uma tabela aí. Eu achei que eu tinha separado aqui, não tinha separado, queria... Não pegar dá, aqui, não vendo aonde que eu botei. Mas é isso, cara. O Flamengo foi pro dia 1º, mas o horário do jogo ainda não foi definido, não é isso? É isso aí, papo. Horário ainda não definido. Então é isso, galera. Nos próximos dias deve estar sendo divulgado aí. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Sigam lá Raíssa Simplique no Instagram, no Semudo, né? E no Twitter, Simpraíssa. Também não deixe de se tornar membro aqui do canal. A gente está aí mostrando para vocês direto que até o dia 30 de junho você se torna membro do Clube do Paparazzo de graça. Lembrando que início do mês tem sorteio de 3 mantos para vocês aí, que são membros lá no nosso grupo do Telegram. Fora que você participa melhor do nosso programa aí do Mengão 11:30, mandando mensagens diretamente do grupo do Telegram para a gente, tá? Mais uma vez aí, avisar vocês que a Lemax está lá embaixo, ó, Lemax Hamburgueria, 10% de desconto para quem utiliza também o Papa 10, cupom Papa 10. Gostou, né, Raíssa? Mandei para casa demais, dela. Bom demais. Tem o telefone, tá? O WhatsApp. É a Lemax Hamburgueria do Via Parque, tá? Que tem o cupom Papa 10. As outras não. É a do Via Parque da Barra. E você tem que fazer o pedido ou por telefone ou pelo WhatsApp 21 3435 1505. 3435 1505. Galera, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, Raíssa. Obrigado. Valeu, galera. Beijo.